Dando sequência nesse momento ao lançamento do livro Memórias do Futebol de São Pedro da Aldeia, que engloba um período de tempo anterior à emancipação do município de Guaba Grande. Agora, já nesse momento, com a nossa mesa composta, e antes de passar a palavra aos autores do livro, nesse primeiro momento, pediremos então que o Sr. Rodolfo faça um pronunciamento, dê uma palavra em relação ao livro. Muito obrigado. Obrigado. Eu diria que eu fui convidado aqui pelo meu amigo Fernando Freire para vir aqui no lançamento desse livro. Aqui no lançamento de São Pedro da Aldeia, eu podia, peço meus desculpas, ao meu amigo Geraldo, ao prefeito Will, aos secretários municipais aqui presentes, você, o Fábio e demais autoridades da Prefeitura Municipal. É com grande alegria que a gente participa dessa reunião e desse lançamento do livro do meu querido Fernando Freire, do qual eu participo no texto como uma homenagem emprestada pelo Geraldo e pelo Fernando, pelo envolvimento que eu tinha à época quando prefeito de São Pedro da Aldeia e que utilizávamos muito o Rodolfão para ter atividades esportivas e todas com muito brilhantismo, onde toda aquela obrigação do uniforme, do desfile, da música que iniciava os campeonatos de futebol. Eram chamados torneios ilícitos, né? E quando nós vemos que o Fernando vem, ao longo da sua vida, buscando ressuscitar e enaltecer a parte esportiva do município de São Pedro da Aldeia. Mais precisamente o futebol, né? E Iguaba, quando pertencia a São Pedro e depois de emancipada, sempre teve a presença do Fernando aqui, colaborando com iniciativas maravilhosas de campeonatos de futebol. Então, quando a sociedade de Iguaba vem aqui para prestigiar esse momento, eu fico até emocionado, porque a minha vida foi participando da região dos lagos, de Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, depois Arraial, Búzios, e percebo que essa passagem por todos esses momentos me enriqueceram pessoalmente e me deram uma sensibilidade de estar apreciando o resultado de um trabalho de 20 anos do meu amigo Fernando e ajudado a colaboração do Geraldo. De modo que, parabéns, Fernando, parabéns, prefeito Vantuil, que esteve ao meu lado em 2001, 2004, que esteve sempre buscando fazer o melhor, e hoje nós vemos que houve um aprendizado pessoal por esforço próprio que o levou à Prefeitura de Iguaba, que está desenvolvendo um trabalho elogiável e que eu espero que faça cada vez mais. Que quem ganha com esse produto do trabalho do prefeito é a comunidade, são as pessoas que precisam ter ajuda no sentido educacional, no sentido da saúde, de modo que você está no caminho certo. Que Deus continue te protegendo para que a comunidade seja cada vez mais feliz. Muito obrigado, então, pela oportunidade, Marcelo. A palavra de que a ausência de Rodolfinho estava para vir aqui foi
prejudicada porque ele teve que ir ao Rio de Janeiro e tem um engarrafamento em Manilha. Ele já ligou para você, comunicando isso, mas ele manda um grande abraço. Obrigado. Fernando, Geraldo, prefeito, e para todos que aqui estão, um abraço bem apertado e bem gostoso. Obrigado. Obrigado. Então, neste momento, passaremos a palavra, então, para o excelentíssimo senhor prefeito, Vantuil Martins. A palavra, senhor prefeito. Bom, quero dar uma boa noite especial a todos aqui presentes. Saudar com muita alegria, nesta noite, aqui os autores do livro Memórias do Futebol de São Pedro da Aldeia, meu amigo Fernando, o Geraldo. Quero também saudar aqui a presença ilustre, abrilhantando este lançamento do ex-prefeito Rodolfo Pedrosa, com quem eu tive a honra muito grande e um aprendizado imensurável ao fazer parte do seu governo, gestão 2001-2004, à época como secretário de Fazenda. Quero saudar também a todos os internautas que acompanham este lançamento através da fanpage da Prefeitura Municipal de Guarda Grande. Saudar aqui os secretários, os funcionários da municipalidade e muito especialmente a subsecretária de Cultura, Miriam Inês, e dizer que estamos muito felizes em Guarda Grande poder estar recebendo, Fernando, você para o lançamento deste livro que traz a memória do esporte, do futebol em toda a região. E eu faço aqui uma menção muito especial à presença aqui do meu pai, Ginorá, está ali presente, e que se faz eternizado por este brilhante livro, onde a partir da página 160, Fernando, você e Geraldo contam um pouco da história do meu pai, do quão ele contribuiu também para o desenvolvimento do futebol na região, e quis o destino que eu também viesse a fazer parte, porque quando ele fala para você da sua trajetória, ele faz uma lembrança do ano de 1975, era o mês de novembro, exatamente no dia 13, em que o Santos, qual ele era técnico, iria fazer um jogo preliminar no Maracanã, Rio de Janeiro. Era preliminar do jogo Botafogo e Corinthians. Era uma quarta-feira e naquela ocasião ele muito animado para ir, mas acabou não comparecendo àquele importante jogo por um motivo assim muito especial, que era o meu nascimento. E aqui é contada a história. Vou pedir para mais uma vez, Lorena, você focar a carteirinha dele como assessor técnico aqui do Santos Futebol Clube. Tá aqui, ó. Ele tem essa carteirinha aí, gente, guardada aí. Aqui se ele tiver no bolso aí, hein? Aqui tá contado, ó. 13 de novembro de 75, porque nessa data estava nascendo meu primeiro filho, Vantuil. Então, Fernando, é motivo assim de muito orgulho, de muita honra, de uma forma, mesmo que indireta, estar presente nessa grande obra. Eu só tenho a lhe agradecer e agradecer eternamente por todo esse carinho a você, ao Geraldo, a Adriana Mota também, e Iguaba sempre de braços abertos para vocês. E gostaríamos de mais vezes poder recebê-lo aqui para falar, para contar um pouco mais de tudo que você viveu nesses mais de 40 anos presidindo a Liga Aldeense
de futebol. Muito obrigado, e você que está aí nos acompanhando, continue com a gente, porque vocês ainda vão ouvir aqui o Fernando falando um pouco mais com profundidade desta grande obra, e pode ter certeza que você vai querer, né, se deliciar com cada página escrita neste livro. Então, continue aí conectado na fanpage da Prefeitura. Muito obrigado a todos os presentes aqui. Dando continuidade, então, ao lançamento do livro, agradecendo em especial ao ex-prefeito Rodolfo Pedrosa pelas palavras, ao excelentíssimo prefeito Vantuil também pelas belíssimas palavras. Então, neste momento, vamos iniciar com a fala dos autores do livro. Então, passaremos a palavra para o autor Fernando Freire. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar diante de uma seleta plateia, no meio de amigos, eu costumo sempre dizer o seguinte, que nada na nossa vida acontece por acaso. Se estamos reunidos aqui hoje é porque nosso Pai nos permitiu. E eu sempre agradeço a Ele por esses momentos maravilhosos que Ele me proporciona. E hoje, na presença de meus familiares, irmãos, neta, amigos, esportistas, amigo em comum, meu filho. Cada momento desse eu me renovo. E agradeço sempre a Deus por me dar tantas coisas boas. E dentro dessas coisas boas, Ele me proporcionou este livro, que foram momentos difíceis, de muita garra, muita determinação e vontade de deixar um legado. Mas para isso, meus amigos, eu contei com a colaboração no dia a dia, muitas vezes penetrando parte da noite, do meu amigo Geraldo Ferreira, aqui eu posso mostrar os vários, e da amiga Adriana, que eu gostaria de justificar a ausência dela aqui hoje. A Adriana está fazendo mestrado, e no lançamento do livro São Pedro, ela teria uma prova, ela já faltou. Se ela falta hoje de novo, ela perderia, inclusive. Seria reprovada, vamos dizer, por patrocínio dessa natureza. Então, a Adriana não está aqui por esse motivo, eu peço por ela a compreensão de todos vocês. Feita essa pequena introdução, eu queria primeiro nosso prefeito e amigo Vantuil Martins, e ao cumprimentá-lo, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, aos amigos, ao pessoal aqui que me acolheu muito carinhosamente aqui da Casa da Cultura, especialmente a nossa querida amiga Miriam Inês. Obrigado sempre pelo carinho, viu? Esse carinho se estenda a toda a sua equipe. Cumprimentar meu amigo também especial, Rodolfo Pedrosa, que em todas as oportunidades, que sempre que foi convidado, ele sempre se fez presente.
E essa amizade, ela se eternizou quando ele tornou-se prefeito de São Pedro da Aldeia. Tivemos momentos de desentendimentos, ele como prefeito e eu um pouco abusado nas minhas coisas que eu queria alcançar, mas às vezes ele não poderia e eu às vezes me exaltava. Mas enquanto a isso, já tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, me desculpei com ele algumas oportunidades e nossa amizade com isso, ela se solidificou cada dia mais e da nossa família também. Muito obrigado por poder. Bem, vamos aqui. Aproximadamente em 2003, como presidente da Liga Aldeense de Desportos, decidi em conjunto com a diretoria ampliar o âmbito das nossas atividades e filiar a Liga a federações de outros esportes. Neste sentido, procurei meu grande amigo Daniel, vice-presidente da Federação de Esporte de Praia do Rio de Janeiro, a FEPERJ. Daniel, como era um esportista de visão, tinha o objetivo de implantar a prática do beach soccer em todos os municípios. Nos recebeu de braços abertos e a nossa filiação trouxe como consequência uma grande evolução do esporte de praia em nossa região. Abro um parênteses aqui para o Daniel, inclusive aqui em Iguaba ele é muito conhecido, ele trouxe beach soccer para Iguaba Grande também, ainda na administração do prefeito Rodolfo Pedrosa. E o Daniel é uma pessoa de muita visão. E ele foi que vocês vão entender o porquê que hoje eu tenho esse livro aqui, escrito junto com meu amigo Geraldo e com a Adriana. Após a filiação, Daniel me pediu um resumo do histórico da Liga para colocar no site da federação. Com pouca informação sobre o passado da Liga, sabendo apenas que a sua fundação havia sido em 8 de março de 1953. Fiz um pequeno histórico baseado numa rápida pesquisa. Elaborei um esboço e em seguida procurei meu grande amigo Geraldo Ferreira e pedi sua ajuda. Logo após a leitura, ele foi incisivo. Abro aspas para o Geraldo. Está incompleto, disse ele para mim. Como é que você vai escrever sobre a história da Liga sem falar da sua eficácia de administração e das suas realizações ao longo desses últimos 15 anos? Aí começou a minha odisseia. Tive de começar do zero. Não existia nenhuma fonte de pesquisa a que recorrer. Comecei relacionando nomes de antigos desportistas e de clubes, atuais e do passado, para procurar entender como tudo havia começado e se desenvolvido através dos anos. Sem nenhuma experiência e apenas com o segundo grau completo, defini uma série de perguntas-chave. Fiz um questionário, coloquei um gravador nacional na mochila e partiu para uma série de entrevistas com antigos dirigentes e ex-atletas. Não foi uma tarefa fácil. Havia dificuldade de toda a ordem, não possuía um veículo, tinha que me deslocar usando a rede de ônibus, tinha que conciliar o meu tempo de trabalho com a disponibilidade dos entrevistados, tinha de quebrar o gelo e deixar à vontade as pessoas que não acostumadas a gravar entrevistas. Tinha de aprender na prática as técnicas da entrevista. Diante de tanta dificuldade, muitas vezes pensei em desistir. Antes de continuar aqui, eu queria fazer até um comentário em relação a essa questão do gravador nacional. Os mais antigos aqui, os mais idosos, vão lembrar que era um gravador de 3 quilos, 6 pilhas. Tinha que carregar aquilo na mochila e aquilo com o tempo ia ficando cada vez mais pesado. E teve uma oportunidade que
ao deslocar, talvez, já não sei se vou pegar o ônibus, alguma coisa, com tanto tempo de uso, a mochila acabou soltando as costuras, o gravador caiu no chão, foi um desastre. E o pior de tudo isso era o constrangimento de chegar na casa da pessoa que seria entrevistada, ter que pedir permissão para ligar o gravador, que muitas vezes a pilha acabava, pegar uma extensão imensa, atravessar na sala do entrevistado e começar aquele trabalho. Foi uma coisa assim, depois a coisa tornou-se até um pouco engraçada, mas naquele momento era realmente muito constrangedor. Bom, e logo em seguida, com o advento da internet, começou a tomar um corpo muito forte, depois de ter feito algumas entrevistas, surgiu o gravador, então, portátil. E aí eu tive que refazer tudo de novo, porque não existia recurso para transformar a fita cassete para jogar para o computador. Então eu tive que recomeçar tudo de novo, depois de quase 4 meses de trabalho. Fecho aqui um parênteses para esse comentário. Certa vez na Federação de Futebol, conversei com o Plínio Clóvis Jordão. O Plínio hoje ele é vice-presidente e responsável pelas ligas do interior. A respeito do projeto, ele comprou a ideia para me ajudar e me apresentou a Adriana, a coautora do livro, que por coincidência estava fazendo 2 pesquisas, semelhante à minha sobre a história da federação e outra para a sua dissertação de mestrado de engenharia na UF. Fiz uma apresentação sobre o objetivo do trabalho, apresentei o que já havia realizado. Adriano comprou o produto, trocamos ideias e estabelecemos um programa para o trabalho conjunto. Durante um trabalho que foi se desenvolvendo ao longo dos 15 anos, como era de se esperar, aconteceram muitos fatos que influenciaram sobre a sua elaboração. Com o falecimento de Eduardo Viana, presidente da federação, o Eduardo Viana, famoso caixa d'água, muitos já ouviram falar muito dessa pessoa, que havia decidido pelo projeto de elaboração da história da instituição e que era grande amigo da família de Adriana. O trabalho deixou de ser prioritário e sua redatora foi desligada da federação. Com o afastamento de Adriano da federação, as dificuldades aumentaram. Entretanto, ela estava muito motivada com a nossa obra e não desistiu. Continuei levando para ela os CDs das entrevistas. Veja vocês aqui que na época não existia internet para você mandar através de e-mail ou por outros meios de comunicação, e que ela transformava com brilhantismo em texto. Por outro lado, Geraldo, que sempre esteve presente nos assuntos da história de São Pedro, era o secretário do Tribunal de Justiça Desportiva da Liga e estava muito envolvido com as nossas atividades, desde o início dos trabalhos. Esteve ao meu lado, fez críticas e sugestões, incentivou, reviu alguns textos e redigiu outros, e passou a fazer parte da nossa equipe. Relembrando as diversas etapas da nossa jornada, até a conclusão das memórias do futebol de São Pedro da Aldeia, confesso que sem a colaboração dos 2 amigos, eu não teria concluído o meu sonho de resgatar e legar às futuras gerações esse importante patrimônio dos nossos antepassados. Aos 2, ao Geraldo presente e a Adriana ausente, a minha eterna gratidão. Nesta oportunidade, quero declarar que, como desportista e cidadão aldenhense, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês o fruto deste trabalho, que certamente proporcionará evocações de momentos felizes e alegres a todos os apaixonados pelo nosso futebol, principalmente aqueles que viveram esses momentos e aos seus descendentes. Quando eu digo aqui aldenhense, eu gostaria apenas de ressaltar que eu passei grande parte da minha infância aqui em Guaba Grande, pois aqui eu tenho famílias
família Freire, a família do saudoso Arley, meu primo, de primeiro grau, e vivi grande parte desses momentos da minha infância aqui em Guava Grande. Então, esse trabalho, ele tem essa particularidade de me reportar ao passado e viver aqueles momentos maravilhosos, ainda como menino. Para finalizar, quero aproveitar a oportunidade para fazer a todos, principalmente ao meu amigo prefeito Vantuil Martins, para evitar os esforços no sentido de prestigiar a nossa gloriosa Liga Iguabense de Desportos e resgatar o nosso futebol amador desta querida terra, que tantas alegrias proporcionou à nossa população, lotando os estádios do glorioso Esporte Clube Palmeiras e do Rodolfão. Estádio do Rodolfão. Aqui, bem representado pelo nosso querido Rodolfo Pedrosa. Principalmente nos dias de hoje, em que o município possui um excelente estádio para a prática do esporte e preferido pelos brasileiros. Que Deus abençoe a todos os familiares aqui presentes e ausentes e que nos abençoe para uma eternidade. Muito obrigado. Neste momento, eu gostaria de registrar a presença do amigo vereador Elifas Levi, meu esportista nosso município. Estou aqui no livro aqui, tá bom? Dando sequência, então, ao lançamento do livro. Nesse momento, iremos passar a palavra ao outro autor do livro, o senhor Geraldo. Boa noite a todos. Eu prometo que eu vou falar só uns 5 minutinhos. E vou falar sobre o livro. E com isso eu pretendo motivar vocês para a leitura do livro. Então é a palavra de mostrar também a nossa saga para elaborar o livro e motivar para a leitura do livro. Então, senhores desportistas, atletas e ex-atletas, minhas senhoras e meus senhores, desde o momento em que decidimos iniciar um trabalho de resgate da história do futebol na nossa região, até hoje, dia em que temos o prazer de compartilhar com vocês, decorreram 15 anos. Logo no início, fomos confrontados por um grande volume de perguntas instigantes. Quando começaram as atividades de futebol na nossa terra? Quais foram as primeiras agremiações e em que bairros se situavam? Quais foram os pioneiros que fundaram e muitas vezes financiaram as organizações? Quais foram os jogadores que se destacaram nesse período? Quando foi realizado o primeiro campeonato municipal? Quando foi fundada a primeira liga de futebol e quais os times que a compunham? Quantos campeonatos foram disputados até o presente? Qual dos nossos times alcançou o maior número de campeonatos? Que atletas e dirigentes vivenciaram esses momentos e poderiam nos ajudar a responder essas indagações? Quem possui fotos, recortes de jornais e documentos que possam nos ajudar na reconstrução desse passado? Que lendas ou histórias pitorescas, muitas vezes cheias de humor e de sarcasmo, foram criadas pelos desportistas para animar o espírito de competitividade e a disputa entre os jogadores e as agremiações. Foram 15 anos, repito, de pesquisa e de trabalho, na busca de respostas para esses questionamentos. Porém, utilizando as técnicas do jornalismo investigativo e principalmente contando com a boa vontade e a colaboração de nossos desportistas e de suas famílias, conseguimos realizar um trabalho pioneiro que esperamos sirva para despertar o interesse das novas gerações e criar o desejo de enriquecê-lo e aprimorá-lo. Agora eu vou falar um pouquinho
sobre o livro. O livro é composto de 4 capítulos. No capítulo 1, tratamos dos primórdios do futebol no nosso estado, da Associação Desportiva de São Pedro da Aldeia, e cobrimos o período que vai da primeira década do século XX à criação da primeira Liga de São Pedro da Aldeia em 1953. No capítulo 2, abordamos a década de 50 e a criação da LDSPA, que era a Liga Desportiva de São Pedro da Aldeia, e falamos também do primeiro campeonato municipal. No capítulo 3, falamos dos clubes dos corações dos aldeenses e agora iguabenses também, né? E apresentamos um resumo da história de cada um dos 34 clubes que participaram dos nossos campeonatos, 5 deles aqui da Iguaba. No capítulo 4, último do livro, tratamos de diversos assuntos. Relatamos a participação de nossos times nos campeonatos estaduais da FERJ, apresentamos um histórico dos nossos campeonatos e torneios de 1944 até 2002, exibimos fotos com os atletas de todos os nossos times, transcrevemos recortes de jornais com notícias sobre o nosso futebol e compartilhamos 11 lendas ou histórias pitorescas criadas por nossos atletas e dirigentes. Para a elaboração do livro, foram feitas entrevistas e colhidos depoimentos de 54 dirigentes e atletas de diversos times de diferentes épocas. Foram garimpados 201 fotografias de times, jogadores, dirigentes e de momentos importantes da Liga. Foram pesquisados jornais da região e do estado e publicados 55 recortes com notícias importantes para a história do nosso futebol. Após esta breve exposição sobre o conteúdo do livro e sobre os caminhos percorridos na sua elaboração, alimentamos a expectativa de ter-lhes motivado para a sua leitura. E nada mais vou lhes contar para não lhes tirar o prazer de voltar no tempo e para uns se reencontrar com momentos felizes da sua juventude e para outros rever parentes e amigos que já nos deixaram e hoje descansam em paz. Porém, se lá onde se encontram, memória dessa vida se consente, aqui estão presentes e irmanados conosco, revivendo esses momentos venturosos. Para finalizar, fazemos votos aos desportistas iguabenses aqui presentes, sobretudo o senhor prefeito, para que, inspirados por esse livro, trabalhem pelo renascimento do futebol da nossa terra e recuperem o vigor e a pujança do seu glorioso passado. Muito obrigado. Pessoal, só para quebrar um pouquinho aqui esse silêncio, né, que está aqui perdurando no nosso ambiente, complementando apenas a história contada aqui pelo nosso prefeito Vantuil, né? É uma coisa maravilhosa do dia do nascimento dele, ele já citou aqui. Mas eu queria me reportar à página 267 dos fatos pitorescos ocorridos aqui na nossa região durante os jogos de futebol. E nesse mesmo dia em que o Santos, aqui de Iguaba Grande, foi jogar no Maracanã, dia 13 de novembro, numa quarta-feira, na preliminar do jogo Botafogo e Corinthians, aí eu quero ressaltar a importância também de um grande cidadão aqui de Iguaba Grande, que foi o nosso querido amigo Caboclinho. O Caboclinho era de um prestígio extraordinário, não só como político que ele foi, mas no dia a dia dele, no jeitão dele ser, aquela coisa e tal. E ele, exatamente com o prestígio dele, o time do Santos foi convidado para fazer esse jogo no Maracanã. Imagina vocês, um atleta aqui de São Pedro, de Cabo Frio, que jogava no Santos, de Iguaba também, sair daqui naquela época para jogar no Maracanã, com 100 mil pessoas dentro do Maracanã. Você imagina a emoção que esse atleta saiu daqui de Iguaba Grande, São Pedro, pessoas de São Pedro que jogavam, de Cabo Frio que jogavam no Santos aqui,
viver esse momento mágico. E aí que eu quero chegar no ponto nervoso desse conto. Para jogar no Maracanã, é obrigatório por lei, a equipe tem que ter um médico. Tem que ter um médico na delegação. Mas o pessoal do interior, acostumado, né? Campo aberto e tal, uma cerquinhazinha de madeira ali, de eucalipto, cercando ali, ó, separando a torcida do jogo e tal. Dinorá perdeu essa, que ele ia ser um dos culpados por essa história. Ao chegar no Maracanã, no vestiário, o árbitro reserva foi lá pegar a assinatura na súmula dos jogadores. Todo mundo assinou, o árbitro foi e virou. Perguntou assim, cadê o doutor? Aí vem a sabedoria de Caboclinho, que era um cara extremamente antenado. Ele estava muito adiante do tempo dele. Ele estava adiante. Isso aí aconteceu com o senhor Gabriel também, não era, Geraldo, a Casa da Flor. O senhor Gabriel, para quem já leu, vai ver que o senhor Gabriel também estava muitos anos-luz na frente das pessoas e era uma pessoa extremamente humilde. Né? Não tinha nenhum primário, o senhor Gabriel. E com o Caboclinho não foi diferente. Ele muito antenado, quando o árbitro recebe perguntou, cadê o doutor? Você sabe quem é que estava acompanhando a delegação? O doutor João Lourenço da Costa, que era advogado e procurador da Prefeitura de São Pedro. E Joel estava ali, não sabia de nada. Ele foi porque, na época, toda vez que se ia fundar um clube, era o doutor Joel que ajudava todo mundo, inclusive o Santos, que fazia os estatutos dos clubes e tal. Ele ajudava porque ele era procurador da Prefeitura, muito amigo de todos. E ele foi convidado para o Caboclinho para ir junto com a delegação. Beleza. Quando o cara perguntou, cadê o médico, cadê o doutor? Caboclinho imediatamente, doutor, assina aqui. Chamou o doutor Joel, mas não disse que o doutor que era. Joel foi lá também inocentemente, pediu de Caboclinho e assinou lá, médico, né? Vamos pro jogo. Na hora do jogo, Humberto, massagista, que é uma pessoa muito querida nossa, e que também participava, ele era ligado ao São Pedro, mas era uma pessoa querida por todo mundo que ia viajar com a delegação chamava Humberto. Ele gostava, era um amante do esporte, gostava de fazer massagem, todo mundo gostava muito dele. Um jogador do Santos se machucou, lá do outro lado, uma distância de 70 metros. Humberto saiu a 1000 por hora, né? Pegou a Fórmula 1 dele, disparou, foi lá e começou a atender o atleta do Santos, que já havia se machucado. Aí, o doutor Joel foi de Fusca. Quando o doutor Joel chegou lá, Humberto já tinha feito todos os procedimentos. Mas o doutor Joel tinha que justificar, porque o árbitro estava ali perto, né? O doutor Joel é advogado, costumava sentar em cadeira o dia todo, coitado. Para chegar lá, tem um cara que se machucou, levou uma eternidade. Aí o Joel chegou perto, olhou, virou e falou assim, Humberto, dá uma massagem na panturrilha dele. Humberto, coitado, era bronco pra caramba. Quem é o senhor para querer me ensinar a fazer a massagem? O senhor não entende nada. Matou ele. O árbitro do lado. Ué, mas afinal de contas o senhor é o quê? Não, eu sou advogado, eu sou expulso, pode sair. Botou o doutor Joel pra fora, o doutor Joel, na única oportunidade que teve de pisar no Maracanã, saiu chorando porque foi expulso. Isso aí é um complemento da belíssima história aqui do Vantuil, nascido nesse dia, com o Dinorá não pôde ir como técnico. Mas se ele fosse, ele ia ser um desculpado por essa história que aconteceu. Muito obrigado, gente. Antes da gente passar então para o momento dos autógrafos dessa noite, né, em nome dos autores do livro, agradecer a presença. Ô, Marcelo, desculpa, gente, olha só, como descreveu. Tem uma outra aqui, ele está presente aqui, ó, meu irmão,
Está aqui presente aqui, ó. De Caboclinho também com ele. Merece ser citado, que é muito bacana. O Santos tinha um timaço, inclusive Leandro. O Santos aqui da igual. Da Santos aqui da igual. Leandro, que foi talvez o maior lateral Felipe da história do futebol mundial, jogava no Santos, inclusive nessa época. Leandro, aqui meu amigo aqui, de Norá, né? Que foi técnico do Leandro. O Santos foi decidir o título do campeonato com São Pedro, lá em São Pedro. Antes, porém, os dias que antecederam o jogo, Darcy Santana, que era o técnico de São Pedro, muito astuto, Darcy começou a maquinar alguma coisa para poder desestruturar o time do Santos. Darcy chegou para o meu irmão, Buraco, carinhosamente conhecido como Buraco, que era excelente zagueiro, né? Baluarte, mas de volta naquela época já estava 35 anos, ou 36 anos. Darcy chegou para ele, muito pé de ouvido, ó, Buraco, Caboclinho está espalhando os 4 cantos de Guaba Grande, que o Santos vai ser campeão, vai ganhar de goleado e os gols vai sair tudo em cima de você. Ah, rapaz, o homem voltou a 18 anos de idade. Ficou 24 horas treinando na areia, correndo, gol desesperado. 3 km de areia, ida e volta 6 km por dia. Sabe, de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Dia do jogo. O homem se transformou, né? Estava mordido, porque Caboclinho, que inclusive era amigo pessoal dele, Caboclinho, inclusive, era cliente lá da loja do nosso pai, de qual Nivaldo assumiu no lugar do nosso pai quando faleceu. E a família de Caboclinho todo comprava os produtos lá na loja. Aí, no dia do jogo, o Buraco se transformou, né? Se transformou. O homem Hulk. Ninguém passava por lá. Ninguém passava. Não tinha Leandro, não tinha ninguém. Não tinha Renatinho, não tinha ninguém. O homem foi um monstro. E fez o gol de falta do título, que o São Pedro ganhou de 1-0. Quando ele fez o gol, ele correu para cima de Caboclinho, levantou a camisa, tirou e vestiu em Caboclinho. Começou a balançar Caboclinho. Aqui, Caboclinho! Aqui o velho que você disse que eu estava velho, que estava acabado. Eu ganhei o título em cima de você. Caboclinho, coitado, não entendeu nada, né? Caboclinho ficou estarrecido, triste, porque era amigo dele. Não entendeu, o Buraco fez isso comigo, não estou entendendo. E acabou o jogo, Caboclinho veio embora, triste, não ficou nem... Ele costumava sempre participar com as pessoas, do bate-papo, né? Era uma característica dele. Darcy, sabendo da situação de Caboclinho, veio a Iguaba, contou a história para Caboclinho que ele havia inventado. Aí foi que voltou a amizade dos dois. Quase que estragou a amizade dos dois, porque tinha uma história inventada. Então meu irmão está presente aqui, ele nem lembra disso. Mas o irmão dele aqui tem uma memória melhor do que a dele, consegue relatar isso aí no livro aí. Tá bom? Tá Obrigado, gente. Está na página 267. Episódio de uma velha raposa. Darcy Santana. É coisa do futebol. Obrigado, gente. Então, antes de terminar e passar aqui para o momento dos autógrafos, em nome dos autores do livro, gostaríamos de agradecer a presença de todos, agradecer ao governo municipal, ao prefeito Vantuil, muito obrigado, à Secretaria de Cultura, e toda a sua equipe, e dizer que é um momento maravilhoso, histórico, no lançamento de um livro que houve aproximadamente durante 20 anos, muito trabalho, muita dedicação, como foi falado aqui anteriormente. E neste momento também, antes de passar para o momento de autógrafo, teremos aí uma música, né? Ah, sim. Dedicada aos autores do livro. Exatamente. Nesse momento, então, será tocado. Rafael. O Rafael, Pelo artista que é o, Rafael. é o nosso maestro aqui. Maestro Rafael. Muito carinhosamente. Se dentro me
Então passaremos agora para o momento, né, dos autógrafos, agradecendo a todos. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe. Uma salva de palmas aos autores do livro. Muito obrigado. Rodolfo.